Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema do dia 19 de fevereiro, volume 2, trechos 57 e 58. Trecho 57. Jesus transforma-a toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disso, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los, como fez ele mesmo, e depois continuou dizendo: Graças grandes derramo em você, recomendo que a saiba conservar. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das suas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpado deste mesmo defeito, e então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras, farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Um trecho pequeno que diz muito, né? É o que deseja Jesus, que é uniformizar ele a nós, né? Que nós estejamos uniformizados com ele. E o que a gente entende por uniformizar? É estar na mesma forma, né? A gente usa na escola, por exemplo, um uniforme, os alunos usam o uniforme para ficarem todos identificados, né? Que pertencem àquela escola. E ao nos uniformizarmos com Jesus, nós como que ficamos separados, né? Identificados, no caso aqui, como filhos da divina vontade, porque os únicos que conseguiram essa uniformidade como ele quer são aqueles que viverão na divina vontade, porque por mais que as outras pessoas tentem, né, elas não vão conseguir, porque elas não vão viver a divina vontade, elas apenas vão fazer a vontade de Deus, e isso não os torna uniformes a Jesus, porque Jesus, ele fazia a vontade, ele vivia, né? Vivia a vontade do Pai. Ele estava aqui para nos tornar uniformes a ele, né? Só que as pessoas não sabiam, né, disso. Ele não revelou isso, mas ele veio para nos tornar, né, para religarmos, para estarmos religados a Deus, para conhecerem verdadeiramente quem é Deus, para as pessoas
poderem se tornar uniformes a Ele, a Deus, né? As criaturas voltarem à ordem, porque elas foram criadas para ser imagem e semelhança de Deus. Então, quem é imagem e semelhança, né, é uniforme àquilo que ela se torna igual, né? Porque tornar imagem e semelhança é tornar igual. Quando você olha para os alunos no pátio, né, de longe, você vê todos com a mesma cor de uniforme, né? Seja branco, seja azul, mas estão todos uniformes ali. Você não consegue identificar, né, quem é quem. Se aqueles alunos estão em meio a outros que não estão de uniforme, porque são de outro lugar, você vai saber que aquele é daquela escola, porque você vai identificar o uniforme, vai saber que ele pertence àquele lugar. Então, é dessa forma que Deus quer olhar, né, do céu para as criaturas aqui, né, e vê-las todas uniformizadas, né, com a veste, né, que vestindo o corpo de Jesus, né, quero dizer, com o nosso corpo vestindo Jesus, né, nós vamos ser os uniformes de Jesus, né, e Deus vai olhar para nós e vai ver Jesus. Vamos estar todos ali destacados, né, diferenciados dos outros, porque os outros eles não vão estar desta forma, porque eles não conhecem a divina vontade, aqueles que não conhecerem, né? Porque nós não sabemos quem vai e quem não vai, só Deus é quem sabe. E essa uniformidade, ela acontece quando nós vamos pensar com a mente de Jesus, olhar com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, falar com a nossa língua, mas é ele que vai estar falando, e as nossas mãos vão estar trabalhando, mas são as mãos dele. Nós vamos estar caminhando, mas vão ser os pés deles, os pés de Jesus que vão nos conduzir, e o nosso coração, né, vai bater como o coração dele, né, vai sentir o que ele sente, porque nós dizemos assim, quando nós estamos sofrendo, que nós estamos com uma dor no coração. Então, essa dor no coração é a dor de Jesus, não é a nossa dor, né? Quando nós pensamos alguma coisa, né, e a Aline falou, né, a respeito dessa transformação que aconteceu com ela, né, de estar, por exemplo, assistindo um filme e ficar ali olhando com os olhos de Jesus, eu percebo claramente isso, né? Eu não olho mais, eu não assisto mais nada que eu não consigo, que eu veja assim, que eu assista como antes, sem, sem, sem questionar nada, sem pensar nada, sem refletir, né, da forma como Jesus reflete, né, ao ver determinadas situações aqui, né, quando ele esteve também no meio de nós, ele estava sempre refletindo. Por quê? Porque ele estava sempre em oração. Essa reflexão é a oração que ele fazia junto a Deus, né? De, de perdoar, de reparar, de dar glória. Então, são todas reflexões. Quando nós vemos uma notícia boa, né, um orvalho benéfico, como esses dias foi colocado no grupo, né, o testemunho daquele jovem que passou por, por coisas horríveis, né, até assassinar pessoas, assassinar uma criança. Ele fez tudo isso, mas ele foi transformado, ele foi convertido, né, por pessoas que insistiram com ele, e ele se converteu, né, e aí, graças à oração da mãe dele, né, que foi a mãe dele que sempre estava intercedendo por ele. Então, quando nós vemos né, essas notícias boas também, nós damos glória a Deus, né, porque mais uma alma, né, que saiu das trevas para a luz. Então, nós damos glória a Deus, né, porque Jesus, ele também dava glória a Deus quando ele via, né, situações de pessoas, né, que estavam compreendendo, né, o que ele estava dizendo. Então, quando a gente ouve também as coisas, a gente
ouve, e dependendo do que a gente ouve, dói nosso coração, porque é Jesus que está ouvindo ali aquilo, né? E aí nós sentimos essa dor, né, que Jesus sente ao ouvir determinadas coisas que as pessoas falam porque elas pensam, né? Pensam de cabeça para baixo, né? Pensam com pensamento humano, egoísta. E aí, quando elas pensam, elas falam. E aí a gente sente essa dor, né, de ouvir essas coisas que as pessoas falam e aí é a dor de Jesus, né, de ouvir aquilo e falar com a boca de Jesus. E, e como a Luísa, né, eu é, sempre tive esse problema de faltar com a caridade ao falar com as pessoas, né, e, e eu percebo, né, esses sentidos, né, de Jesus que ele está se referindo, eu senti com os meus, eu está acontecendo, né, é, aos poucos essa transformação, né, porque é uma graça que ele faz acontecer quando a gente começa a ler o livro do céu, começa a compreender, começa a corresponder, tudo isso a gente vai percebendo que vai acontecendo. É uma graça muito grande que ele derrama em nós, já no início, né? Porque aqui a Luísa está ainda no início, no volume 2 ela está dizendo que isso está acontecendo com ela, essa graça já está sendo derramada já desde o início, desde que nós começamos a tomar consciência dessas verdades que tem no livro do céu, né? Sobre essa vida no querer divino, essa transformação já começa a acontecer. E ele vai nos ensinando o modo como nós devemos, né, ter a caridade para com o próximo, para falar com o próximo, principalmente. No meu caso, assim, o próximo mesmo, né, que está dentro da minha casa, né? E antes falava o que estava na minha cabeça, sem pensar, sem, sem querer não faltar com a caridade, né? Às vezes ofendia, magoava, falava tudo que tinha na minha mente, sem refletir. Hoje já estou mais controlada, assim, no sentido assim de. Eu discutia muito com o meu filho, né? Porque ele queria sempre estar com a razão. E eu não queria que. Eu queria mostrar para ele que não era sempre ele estava com a razão. E agora ao falar com ele, eu falo de uma forma diferente, eu não sei explicar, porque é Jesus que está falando. Então Jesus ele sabe como conversar com uma pessoa e fazer a pessoa perceber que ela está errada sem ter que ficar faltando com a caridade, faz ela entender. Outro dia eu consegui fazer ele perceber que ele estava errado, mas sem discutir como antes, ficar se ele alterando a voz, ficar irritada como eu ficava, porque é difícil você conversar com uma pessoa que sempre tem razão, né? E nesse dia, né, eu consegui mostrar para ele, e o meu outro filho estava junto e percebeu que ele realmente estava errado e ele não queria admitir. E ele acabou tendo que admitir que ele estava errado, né? Porque é Jesus falando, né? Não sou eu. E essas palavras, né? Como Jesus está dizendo aqui, fazendo assim, né? Vendo que a gente está livre daquele defeito que a gente está falando, porque o defeito dele, no caso aí, era estar sempre certo, né? Então, eu não tenho esse defeito de querer estar sempre certa, né? Apesar de eu saber que, que é Jesus que fala pela minha boca, eu não vou ficar arrumando confusão, eu digo, né? Para mostrar que eu estou certa, né? Eu falo a verdade, né? A verdade que tem que ser dita. Então, eu fazendo assim, dessa forma,
É como se Jesus estivesse falando. É como não é Jesus, né, que está falando, por isso que eu consegui Jesus conseguiu, né, através desse diálogo que nós estávamos tendo, mostrar para ele que ele estava errado, né, porque eu falei com a língua de Jesus, né, eh não era eu falando, era Jesus. Então, essas palavras fizeram bem para mim, né, porque, eh, consegui mostrar, né, para ele que ele estava errado, né, fez bem para ele, porque ele percebeu que ele estava errado e deu glória a Deus, porque tudo o que a gente faz para o bem do próximo é para dar glória a Deus, porque na verdade esse bem, né, é o próprio Jesus que está fazendo, não sou eu, é ele que está fazendo falando através da minha boca. E quando é ele que está fazendo esse bem, então a glória vai para Deus, né? Deus é glorificado. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 19 de fevereiro, volume 2, capítulos 57 e 58. Capítulo 57, 12 de agosto de 1899. Jesus transforma toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mente, com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Depois disto, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus e via que me dava sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los, como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derramo em você. Recomendo que as saiba conservar. Tão interessante, né? Então, é o que Jesus quer de nós, né? Essa transformação, né? Ser um outro Cristo. E como a Lili estava falando, né? Como isso acontece, né? Por meio da palavra, né? A gente vê que essa transformação, essa uniformização, né? Nele mesmo, através, né, dos conhecimentos, né? É através da palavra, porque você vê aqui que ela diz assim: depois disso Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus, né? Então assim,
assim como outros trechos já que ela fala, né, da palavra, que assim que ele fala, cria, né, na alma dela, né, quando ele falava, né, sobre fé, sobre a caridade, nos outros trechos passados. Quando ele fala, cria, né? Então, enquanto ele fala, e a gente vê, pode trazer, né, para os conhecimentos, né, os escritos, né? Conforme a gente vai conhecendo a Deus, conforme a gente vai aprofundando cada vez mais nos conhecimentos, né, de tudo que Deus deixou, né? Assim como o livro do céu, a vida íntima, mística cidade de Deus, né? Valtorta e tantos outros escritos, né, que ele deixou. E conforme a gente vai lendo, conhecendo, né, essa palavra de Deus, ela cria na alma, né? A alma disposta, né? A gente já sabe que a alma, para se criar tudo isso dentro de uma alma, né? A alma tem que estar disposta a receber, né? E uma alma disposta, conforme vai conhecendo, lendo esses escritos, ela vai se uniformizando, né? Vai conhecendo, né, o pensamento de Deus, como Deus é, o que ele pensa das coisas, como é que é, né? Como é que é o coração dele, né? É a vontade dele, conhecendo a Deus, né? Que realmente ele pensa, o para quê que ele permite as coisas, a vontade dele, tudo que ele fez, né? O pensamento, o ad intra dele. Então a gente vai conhecendo, né? E aí a gente vai fazendo essa troca, vamos dizer assim, né? De vontade nossa, de tudo aquilo que a gente achava, né? Que era certo, não que é correto, né? Davam coisas da vontade humana. E conforme vamos conhecendo, a gente vai fazendo essa troca, né? Tomando posse dos sentimentos, né? De Deus, né? Vai tomando posse, né? A alma vai sendo transformada, né? É esse poder da palavra, como fala em outros trechos, o poder da palavra de Deus que transforma, né? Que cria, que dá vida, né? Mesmo na alma. É muito incrível, né? Então, interessante porque, né? Além da palavra, né? Por meio da palavra, Deus cria, dá vida, né? A essas palavras na alma, né? É uma palavra viva, né? Que cria na alma, que dá vida, que transforma. Mas também ele derrama graças, né? Para que a alma possa conservar, né? Que o que foi criado, a vida que foi colocada na alma, através da palavra, dos conhecimentos, ele abençoa, né? Ele derrama as graças, dá todos os meios, né? Para a alma conservar, né? Então, muito interessante, porque bate também com o trecho de ontem, né? Que ele fala da fidelidade, né? Então, a constância e a fidelidade é o que vai conservar também, né? Cada vez que a alma vai mantendo essa fidelidade, a constância, né? E essa atenção, dando essa atenção a Deus e vivendo o que Ele, né, tá dando, né? Vivendo essa palavra, isso vai conservando, né? As graças vão sendo derramadas aí, né? Por meio da constância e fidelidade, como ele estava falando, né? No trecho de ontem, né? É o que conserva, né? E é muito lindo, né? Isso aqui, com a palavra de Deus é poderosa, né? Então, se a gente não buscar os conhecimentos, a gente fica na mesma, né? Cheio de vontade humana, cheio de si mesmo. Mas através dos conhecimentos, a gente vai, como ela estava falando, né? Que a gente vai percebendo as mudanças acontecendo, né? Mas se a gente não manter essa fidelidade e a constância, isso não é conservado, né? Porque a alma não vai tendo disposição, então como é que a alma vai receber essas graças, né? Que Deus derrama, que Deus quer derramar na alma para conservar, né? Para isso a alma tem que estar disposta também, né? Sendo fiel a Deus, né? Sendo constante também, né? Para se manter, né? Para conservar, né? Por meio dessa fidelidade e constância que Deus vai derramando essa graça, né? Para conservar. Não adianta só ler e não procurar conservá-la, né? Vivê-la. E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças.
Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. E Jesus, não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo. E aí que ele faz mesmo conosco, né? Ele nos ensina, né? Através da sua palavra, através dos conhecimentos, a gente vê, né? Que é o modo de falar, o modo de pensar, a gente vai tomando, né? Uniformizando, e ele vai ensinando isso, né? Essa uniformidade, né? De como falar, como lidar nas situações, né? O pensamento, o olhar, o ouvido, tudo que ele falou mais aqui no início. Ele ensina tudo isso, né? Através da sua palavra, né? E aí ele fala aqui, ó. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. Interessante, né? Olha só, ele ensinando como é o modo da gente, né, fazer, né? O modo vamos dizer assim, de frear a língua e de não faltar a caridade para com o próximo. Né? É como ele fala na palavra, né? Da gente aponta o dedo para um, a gente não pode estar querendo tirar o argueiro do olho do outro, né? Se a gente, né, nem sequer procurou tirar a trave do nosso, né? Da trave, porque eu não lembro as palavras exatas de Jesus, mas ele fala disso, né? Na Bíblia, né? Sobre a trave do olho, né? Que a gente fica querendo limpar o argueiro do olho, tirar a trave do olho do próximo, se daqui a gente não nem, né? Se dá conta que tem um, né, no nosso e não presta atenção, né? Tá sempre olhando o defeito do outro, mas não procura examinar, né? Se você, vamos dizer assim, sofre esse mesmo defeito, né? Comete os mesmos erros, comete o mesmo pecado, então é uma hipocrisia, né, de que a gente querer corrigir se a gente não vive aquilo, né, que está querendo ensinar o outro. Então, é ser hipócrita, né? E foi exatamente assim como eu me senti quando esses dias ela estava falando e Jesus puxou a orelha sobre essa questão de partilha e partilhar mesmo a vida, né, com Jesus e essa falta de constância, tudo que foi falado esses dias. E foi exatamente assim que eu me senti, sabe, dessa questão de que eu não sabia o que falar, que eu até partilhei, né? Eu não tenho palavras para o que dizer, porque é a verdade, né? E realmente faltou constância, né? Eu posso falar da minha parte. Então, assim, imagina, eu fiquei, meu Deus, eu não vou dizer o quê? Seria muito hipocrisia da minha parte se eu querer, realmente, o grupo está faltando, não está sendo constante, bababá, bababá, sendo que eu tenho esse defeito, eu não estou sendo constante. Então faltou realmente a palavra, foi assim mesmo que eu me senti, porque é a pura verdade. Então eu vou abrir minha boca para querer justificar, né? Qualquer coisa que eu abrir minha boca seria uma justificativa, e eu não quero justificar uma coisa que é verdade que Jesus está falando, né? Através da língua. Então é realmente, né? E eu nem tinha lido esse trecho ainda aqui, mas eu vivi esses dias isso, né? E seria muita hipocrisia, né? E aí ele continua aqui. E então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo. Então já pensou? Então imagina só, né? Aí eu vou corrigir e falar, realmente, tá inconstante, tem que partilhar, tem que fazer isso, né? Então quem vai ouvir o meu áudio vai dizer, nossa, se ela nem faz isso, ela tá faltando, né? Então escandaliza. Nossa, ela tá falando se ela mesma não faz isso, né? Que hipocrisia é essa, né? E eu tenho que fazer essa correção, né? Primeiro em mim, para poder querer corrigir o outro. E eu tava até falo isso, converso muito isso com meu esposo também. Meu esposo tem uma mania, assim, esse defeito de querer chamar muito palavrão, sabe? E às vezes escapa os palavrão aqui, já pedi a ele para ele ficar mais atento com isso, né? Para Rádio Nicolas. E aí, Nicolas teve um vídeo, esses vídeos que eu falei, um dia desse eu partilhei sobre o vídeo que meu filho estava assistindo, que ele não sabia que era palavrão, que era inglês. E o pai falou assim, meu filho, não, você não pode assistir isso aí, não pode, que isso aí é palavrão, não sei o quê. E aí, né, depois, quando eu fui conversar com o Nicolas, e aí ele veio questionar, mas mamãe, papai chama palavrão. Então, imagine, né, isso é um exemplo, não é simples, mas é um exemplo. E eu fui conversar com meu esposo, eu disse, olha, você presta atenção,
E aí ele até falou assim, mas papai vê, tem uns vídeos aí, esses canais de YouTube aí, né? E ele observa, né? E o pai gosta de assistir uns vídeos aí que os caras falam muito palavrão. E aí, mas papai assiste, mamãe. Papai assiste fulano de tal aí, fala muito palavrão, mamãe. E eu disse, pois é. Tá vendo? Aí como é que fica até eu para corrigir também, né? O que dizer, né? E eu conversei com meu esposo, eu disse, meu filho, preste atenção, não fica assistindo. Se você quer assistir, eu não vou te obrigar a não assistir, né? Você que tem que escolher a parar de assistir esse tipo de coisa na frente dele, né? Assim, né? Para de assistir, né? Porque Nicolas observa, né? Observa tudo. E por mais que a gente ache que não observa, mas eles prestam atenção e resistem a tudo. E eu disse, se você quer continuar assistindo, pelo menos não assista, né? Não vou te obrigar a dizer, não assista mais, né? Você que tem que escolher. Mas pelo menos evite de assistir na frente dele, quando ele estiver, né? Se quiser assistir quando ele estiver dormindo e tal, mas não assista mais isso na frente dele. Porque com que cara você vai corrigir seu filho e dizer que ele não pode assistir tal vídeo se você faz a mesma coisa? Então ele acha que pode porque ele está vendo o pai fazer. Então é uma hipocrisia, escandaliza o próximo, né? Porque aí o meu filho questionou, isso escandaliza, mas papai assiste, mamãe. Mas papai está chamando palavrão, não pode. Então a criança vai ficar escandalizada, ele vai ficar escandalizado com a atitude do pai. Né? E vai dizer assim, oxe, mas meu pai faz porque eu não posso fazer. Então, imagine que cara. Então, a gente não pode corrigir sem antes de corrigir esse defeito que a gente tem em nós mesmos, né? Complicado, né? Com que cara? Até a gente não tem nem cara nem para corrigir, né? Mesmo assim, né? O outro sempre quem tem aquele defeito, então é muito sério isso aqui, né? E Jesus está ensinando, né? Se você tem esse defeito, né? Você primeiro tem que olhar se você tem esse defeito, senão você não pode corrigir, né? Porque querer corrigir, é que ele fala, e então, querer corrigir é um querer me indignar, entendeu? Então, assim, né, Deus fica indignado, como assim, que hipocrisia é essa? Né? Se ele não faz isso, está querendo corrigir, né? Então Deus fica indignado e escandaliza o próximo, né? Como aconteceu com Nicolas, né? Aqui foi um exemplo simples, mas que tem tudo a ver também com o que ele está falando aqui, né, Jesus? A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, então levanta-te e procura falar como eu teria falado, né? Então, se a gente está livre desse defeito, né, e a gente tem que, por caridade, isso aqui, né, do trecho tema, ensina-lhe a caridade, né, Jesus ensina a caridade. Então, a gente não pode se fechar, né, e deixar de corrigir por medo do que o outro vai ficar chateado, né. Então, isso é caridade, né, se você está livre desse defeito, então, levante-se e procure falar como eu teria falado, né, não se fechar, né, mas é por caridade, né, fazer esse ato de caridade, de aconselhar e às vezes até fazer uma correção, né? Um ato ali de justiça ali, né? Para iluminar aquela pessoa, né? Levar a luz, levar o conhecimento daquela situação, né? Que precisa ser corrigida. Então é muito importante isso, é caridade, né? Assim falarás com a minha própria língua, né? Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras, farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória, né? Então a gente não silenciando, né? A gente não tendo esse defeito, fez o exame, olhou, não tem esse defeito, né? E você tá vendo que o irmão precisa, né? O próximo precisa de um conselho, de uma orientação, de uma correção. Você sabe que aqui tem conhecimento que aquilo é errado e você não vai ali ajudar o próximo por medo não sei, da pessoa se aborrecer ou ficar com raiva, né? Isso é faltar com caridade. Né? Das duas formas é faltar com caridade, tanto silenciar como você querer corrigir, sendo que você mesmo, né, não está livre daquele defeito. Também é faltar com a caridade, porque a gente vai estar escandalizando o próximo, né? E aí, se a gente fazendo esse ato, né, ele está falando aqui que fará bem tanto para nós, né? O bem, o fruto vai ser derramado tanto em nós, como no próximo, a quem a gente está ali aconselhando ou corrigindo, mas também dará glória a Deus, né? Então, muito legal esse trecho. Trecho 58, 13 de agosto
de 1899. Ameaça de castigos e tenta acalmá-lo. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos. E enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo vi minha mesma imagem. Fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações? Isso não pode ser feito. Imagina o susto, né? Dela ver ela mesma, estava ali adorando Jesus, beijando as chagas de Jesus. E quando ela olhou, prestou atenção, era ela mesma, né? Que ela estava ali beijando as chagas, estava adorando. Então imagine o susto, né? Mas muito interessante, isso foi a forma ali de Jesus mostrar para ela, né? Isso que ele está falando do segundo trecho, né? Da alma se uniformizar, ser um outro Cristo, né? A alma vai... essa fusão, a questão da fusão, né? Dessa união, né? E ele mostrou ali na prática, né? Ali visivelmente para ela como é que é isso. Né? E ela se assustou, mas é isso que acontece, né? Quando a gente se uniformiza, né? E essa união com Deus, essa transformação, fusão, né? De uma só vontade, né? Um só pensamento, um só olhar. Então é isso mesmo, né? Ele toma a nossa forma também, né? Toma uma forma do outro, né? A gente toma as coisas dele, a forma dele, ele toma a nossa forma ali, né? Como ele mostrou aqui a física ali, né? E aí, cadê? Nesse momento, mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: Não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha que tenha tomado tua mesma forma. Então, né? É muito lindo isso aqui. Achei muito interessante o que a Aline falou, explicou, né, sobre isso quando a gente sofre, né, quando a gente passa pelos sofrimentos e a gente toma, né, sofre no lugar de Jesus, o que é essa explicação. Porque confunde, né, principalmente, assim, os protestantes, eles confundem muito quando a gente fala nisso, né, sobre sofrimento e sofrer, né, no lugar de Jesus e sofrer, tomar a cruz de Jesus, né, eles não conseguem entender isso, né, justamente porque eles entendem que a gente é como a Aline falou, né, como se Jesus não tivesse completado nele, né, tivesse faltando, né, e a gente sabe, né, que como ele falou, uma gota de sangue, né, já era o suficiente, né, para redimir, né, e para salvar a humanidade, e ele fez tudo, foi completo, né, foi completo. Mas só que quando a gente fala sobre isso, as pessoas não entendem, não só os protestantes, mas os próprios católicos também têm essa dificuldade de compreender. Então, bem interessante entender quando Jesus fala, toma a tua mesma forma, né? E é isso, né? Essa questão quando a gente quer, vamos dizer assim, toma, né? Sofrer no lugar de Jesus, né? Para reparar Ele, tomar a cruz e passar pelas mesmas dores de Jesus, é isso, né? É a gente querer imitar a Ele, vamos dizer assim, participar, né? Dos sofrimentos dele. Não é que a gente vai, não é que Jesus faltou alguma coisa e a gente vai completar, né? Não é isso, mas é imitar, né? A gente não, né, não imita todo ele, né? Como ele está falando no primeiro trecho, a forma dele falar, a gente não uniformiza, né? E toma, né? O olhar dele, a mente, a palavra, né? Tudo. Então é a mesma coisa no sofrimento, é a imitação, é essa uniformização, né? Com Deus, nessa união, né? E é assim também na cruz, essa participação, né? De sofrer no lugar dele, de querer sofrer. Não é que a gente, que faltou alguma coisa e a gente vai completar ali, né? Porque Jesus não fez, né? Faltou, não completou tudo na redenção. Não é isso, né? Mas esse ato é de imitar a Deus, né?
de reparar a Deus, né? E tomar as dores dele, né? Participar, né? Como ele falou, essa participação no sofrimento de Deus, né? A gente poder viver e sentir tudo que Deus sofreu, né? Por amor de nós, e a gente participar, né? Então ele faz a gente participar da sua dor, né? Não é que a gente vai completar o que ele, não é que ele ficou incompleto o que Jesus fez, né? Mas é uma participação, né? Do sofrimento dele. E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer, né? Então assim a gente vai se tornar a imagem de Deus, né? Ali no sofrimento. Muito lindo isso aqui, meu Deus. Muito legal. Então é a forma que Jesus ali, vamos dizer, didática, para mostrar para essa uniformização, né? De ser a imagem dele, ser um outro Cristo, ser um outro Jesus aqui na Terra, né? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória. Seja bendito sempre seu santo nome. Tu imagina que confusão, né? A pessoa tá ali de repente olhar a sua própria imagem, mas é isso mesmo, né? Essa uniformização, né? Ele toma a nossa forma e a gente toma também a dele, né? Então essa união mesmo, né? Fusão de vida, né? É literalmente uma fusão de vida, isso é muito real, né? E as pessoas têm realmente dificuldade de, não, quem não tem o conhecimento e lê isso aqui fica um pouco assim, meio que duvidando e um pouco escandalizado. Será mesmo? É demais isso? Nada a ver, né? Então, é muito legal isso aqui, esses dois trechos aqui, muito interessante. Então é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Texto do tema 45, volume 2 do Livro do Céu, capítulo 57 e 58. 57, 12 de agosto de 1899. Jesus transforma toda em si e ensina-lhe a caridade. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que ames com o meu mesmo coração. Deixai a sua maneira antiga, velha de viver e renovai-me, do homem novo, do Cristo Jesus. Jesus fala aqui, Jesus fala nas Sagradas Escrituras e as pessoas não aceitam isso, né? Que podemos e devemos nos uniformizar a Ele. Às vezes a própria pessoa não acredita, né? Lê, né? Conhece, né, a vontade de Deus e às vezes a própria pessoa não acredita que seja possível.
E até mais, né? O anjo disse a Nossa Senhora, a Deus, nada é impossível. Disse como ele chama? Nicodemos, né? Ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. É preciso disso uma importância que tomemos posse das verdades de Jesus, né? E os ensinamentos dele, as verdades dele em direção a Luísa. Luísa foi a qual ele se serviu por primeiro e por meio dela quer alcançar a todos. Então não é algo destinado a Luísa, para Luísa, mas destinado a todos, né? A vida na divina vontade é universal, então é um chamado a todos, né? E a surtir os seus efeitos conforme a vontade e a disposição de cada pessoa, né? E é o que ele diz: quero que penses com a minha mesma mente, que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos, que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés e que, acima de tudo, né, ames com o meu mesmo e único amor. Participarmos, né, coparticiparmos da vida dele, não só da sua vida humana, mas sua vida divina, e sermos cooperadores com ele, né, na criação, redenção e santificação, a finalidade para o qual fomos criados, a sermos para ele, a tal modo de estarmos tão disponível a ele, né, aberto a ele, unido a ele, que tornamos-nos uma só, né? Tornamos um só com ele, os mesmos pensamentos, o mesmo coração, o mesmo falar, o mesmo agir, o mesmo ouvir, né? Diferente do humano que é egoísta e busca os seus próprios interesses e o que lhe mais agrada. Então ele continuou: depois disto, Jesus unia seus sentidos, mencionados acima, com os meus, e via que me dava sua mesma forma, né? Ele unia seus sentidos, mencionados acima, com os meus, e via que me dava sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derramo em você. Recomendo que a saiba conservar, né? Graças grandes, imensas, não materiais, mas aqui a semelhança dele, né? A coparticipação na vida divina dele, nos méritos e atributos dele, como disse, a sermos um com ele. Graças grandes derramo em você. Recomendo que a saiba conservar, que eu recomendo, não é obrigando, saiba liberdade da criatura, saiba conservar. Ele não violenta a criatura em momento algum, ela é livre para que eu se fundir a ele ou não. Contudo, quem perde é só a criatura. Ele é Deus, ele se basta a si mesmo. Ele é quem quis, né, precisar da criatura, mas isso só se dará com o consentimento dela, com a adesão dela. Ele nos criou livres e assim há de ser.
mas esteja também a criatura disposta a viver as consequências dessa desunião para com Deus, né? Esse afastamento. Recomendo que a saiba conservar, que guarde, né, tais graças com a sua vida. Ou melhor, né, a estime mais ainda que sua própria vida. E Luísa, né, responde: e eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Sou cheia de misérias e, em vez de fazer o bem, receio que faça mau uso de tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, né? A maldita língua, né? Embotada pelo veneno da vontade humana. Né? O que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade com o próximo. Ela deveria estar passando por alguma situação no ambiente de convívio dela em que a estava preocupando. Realidade igual que nós vivemos continuamente. Mas e Jesus, né? E Jesus vem em nosso auxílio, assim como veio em auxílio dela, em que ele diz: não temas, eu mesmo te ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo, né? Com caridade, sem o orgulho, sem o amor próprio, né? Mas com a verdade, a simplicidade, né? E a humildade, como dizia do trecho no dia de ontem, né? A simplicidade, que é filha da verdade. A primeira coisa, quando te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesma e observa se tu és culpada desse mesmo defeito, né? Porque como você vai falar algo se você faz igual ou até mesmo pior, né? E então querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar o próximo, né? Aí é bem isso, né? Você faz o que eu faço, a mesma coisa que eu estou fazendo, você faz e já vi que faz muitas vezes pior, tá me corrigindo, tá querendo me corrigir, por quê? Então, indigna a Jesus e escandaliza o próximo, fazendo irar-se contra ti, né? Contra vós. Então, não é fazer vista grossa, mas procurar também, né, a partir da dificuldade do outro, reconhecer-se igual e trabalhar na solução disso. E, de alguma forma, ajudar o próximo, a fim de que também ele vença tais dificuldades. A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, né, se você não faz, então levanta-te e procura falar com ele como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua, né? Será o próprio Jesus. E a tua intenção de ser só para a glória dele há de ser tanta que ele virá, né, em nosso auxílio. Não para apontar o irmão, o denegrir, né, a sua imagem, o menosprezar, o debochar, o fazer piada, não, nada disso, mas para que de fato a vontade de Deus reine na vida dele. É que ele busque agradar a Deus.
e não viva mais para as suas paixões, seus paixões e vícios. Né? Ou reconhecer que há algo muito melhor e que está infinitamente além do que uma vida aí à custa de prazeres, de satisfações terrenas. Né? Uma vez encontrado, né, esse caminho, essa verdade, poder também instruir aos demais. Né? Isso aí é muito bom, eu já vivi isso aí, mas eu encontrei algo maior e melhor. Né? E por aí adiante, né? Como Jesus disse, eu mesmo serei a sua boca. Né? Como mencionava no trecho de ontem, né? Farei de ti uma muralha de bronze invencível, está lá em Jeremias. Uma muralha de bronze invencível. Tu não passarás para o lado deles, mas eles passarão para o teu lado. Né? Que nos torna essa muralha de bronze invencível? A palavra, a verdade, a vida divina, né? O compromisso e a adesão à verdade. Né? Falando, assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras, farás bem a ti, ao próximo, e a mim darás honra e glória, né? Por Cristo, com Cristo e em Cristo, para a sua maior honra e glória, e pela salvação, pela conversão das almas dos pecadores. 358, 13 de agosto de 1899. Ameaça de castigos e tenta acalmá-lo. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos, e enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago, desaparecia. Que não é também deixar o irmão a Deus dará, né? Você escolheu essa vida, eu sei que viva assim. É como o cara falando outro dia, né, de um cachaceiro. A melhor e maior caridade que você possa fazer para ele é dar mais bebida para ele, é o que ele quer? Pois bem, pague mais bebida para ele, né? E mais, e mais, e mais, e mais, né? Que morra de tanto beber, não é o que você quer, eu vou satisfazer a sua vontade. Que caridade é essa? Até ainda todos criticavam, né? Queria ver se fosse seu filho ou seu pai. Você estaria dando um conselho desse. Então, não há caridade, é só um amor próprio, um ego, né, inflado. Jesus tomou sobre si as nossas dores. Ele pagou já por nossas culpas, mas isso não significa que agora também eu vá viver, né? Viva lá a vida, né? Vamos desfrutar, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então Jesus já fez tudo por mim e eu já não tenho mais que me preocupar com nada, porque já está pago. Então eu vou viver a minha maneira, é o pensamento de muitos protestantes, né, equivocados. Deus é amor, é misericórdia, no fim das contas, todos iremos, né, viver felizes para sempre no céu. Que finalidade é essa, né? Que pensamento maluco é esse? Então os castigos estão aí para isso, para a correção dos seus, né? Eu corrijo e repreendo os que amo. Né? Assim é um pai e assim é Deus. Apesar de muitos, né,
acreditarem firmemente que Deus não é assim. Mas é essa mentalidade que está impregnada nas pessoas, né? Que é amor, é misericórdia. Portanto, aqui a última vez que ele veio, se fazia ver crucificado, né? Sofrendo pelas suas criaturas a sua paixão, que é contínua. Então me aproximei para beijar as suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações, mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, vi minha mesma imagem. Ou seja, tamanha era o desejo, a vontade dela de tomar sobre si essas dores, esse sofrimento, a fim de aliviá-lo, né? A fim de proporcionar a ele um alívio. Então a vontade se torna tanta que assim se fez, né? Como está dizendo, então aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, via a minha mesma pessoa, a minha mesma imagem. Ou seja, Jesus mostrando a ela, né, o poder, que é o que vai dizer o trecho, que Deus tem em poder, a criatura tem em vontade. Sendo tamanha a vontade, ela se configura nele, ela se torna um outro Cristo, né, se torna um com ele e participa das suas dores, bem como também participa de sua glória, de sua vida eterna, de seu triunfo, do seu tudo, né, de seus tesouros, que não é outra coisa senão o conhecimento, né, dele, das coisas dele. Né? E diante de tamanha graça, a adesão, a fusão para com ele, em prol dos outros, que estão distantes dele, que não está nem aí, que não quer nem saber, que estão aí dizendo que ele já sofreu tudo que tinha de sofrer por mim, para que eu pudesse viver aqui em paz, na tranquilidade e sossego, né? Gozando a vida e das coisas que a vida me proporciona, seja elas o que for. Como alguns dizem, o importante é a minha felicidade. Deus já morreu por mim, já pagou pelos meus pecados, então agora eu vou ser feliz, eu vou viver feliz. Ele me deu a vida para mim viver feliz. Né? E enquanto ele está lá, padecendo na cruz, né, do madeiro, sofrendo a crucificação, a coroação de espinhos, a flagelação, tendo o coração trespassado por conta da conduta de seus filhos, que não está nem aí para ele, né? Que Deus já não sofre, que Deus está lá sentado em seu trono e é eu que estou aqui ralando, sofrendo nesse sol de 40 graus. Né? A pessoa não tem disposição para sofrer ou nada pelo outro, né? Nem por si mesmo, nem por si mesmo, porque se algo contraria as suas necessidades, ela já abandona. Ela foge da dor e busca o prazer, e vive então do prazer. Prazer este que não tarda a trazer consequências, né, catastróficas na vida da pessoa. Mas em nome desse amor, em nome desse prazer, em nome dessa satisfação própria, vale tudo. Né? Vale até o quinto dos infernos, mas eu não abro mão desse gosto que eu tenho, desse prazer que eu tenho. E aqui, que loucura a cabeça do ser humano. Né? Ela se autodestrói em nome de um prazer momentâneo, uma satisfação momentânea, buscando sentir aquilo que sentiu lá atrás e não vai mais sentir.
que é um gosto que sentiu a primeira vez. Agora não mais. Pode aumentar a dose o tanto que for, que não sentirá aquilo novamente. Aí a consequência vai até a morte procurando isso e nunca mais encontra. Porque o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria, a felicidade está em buscar a Deus, em nos encher de Deus. Propósito para o qual fomos criados. No mais, é colocar entulho num buraco negro que nunca vai se encher. E esse buraco que há na alma do homem, só Deus pode preencher, só Deus tem o tamanho, né, correspondente a esse buraco, que corresponde a esse buraco. No mais, ainda que ponha aí o mundo todo, ainda haverá, né, o desgosto, a tristeza, o desânimo, a infelicidade, o tédio. Só Deus pode nos preencher. Então, unamos-nos a Ele. Assim como aqui, Luísa se une a Ele. Se transfigura nele, não por mérito dela. Né? Ela é o nada, a criatura é o nada, tudo é a graça de Deus. Como Ele disse acima, né? Como Ele disse acima, não temas, eu mesmo ensinarei o modo de fazer. Eu mesmo ensinarei o modo que deves ter ao falar com o próximo, mas não é ainda aqui. É aqui, ó. Graças grandes derramo em você. Recomendo que a saiba conservar. Recomendo que saiba conservar essas graças. E aí, vendo ela aqui, né, como que adorando e beijando a si mesma, fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou a fazer? Estou a fazer as minhas próprias adorações? Isso não pode ser feito. Nesse momento mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: Não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma, né? Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado a tua mesma forma, né? De que te admiras? Sou eu em ti. Isso se dará com todos à medida que o nosso eu desapareça. É que eu o ame acima de mim, de todo o meu ser, da minha própria existência, e não tenha nenhum movimento mais em mim voltado a mim mesmo, mas tudo em direção a Ele. Assim como Ele tomou todas as nossas dores, nossas penas, nossas culpas, haveremos também de tomar todo Ele, toda a vida dele, né? A ser pertença nossa, mas não para o meu fim único e último, mas para a glória dele, né? Só por Ele, com Ele, para Ele. A criatura, o meu eu, já não mais existe. E aí, de fato, é o que se dará. Já não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Por isso, como ele disse, não te admires de que tenha tomado tua mesma imagem, se eu sofro continuamente em ti. Ele sofre continuamente nela, porque ela tem os pensamentos já dele, o entendimento dele, vê as coisas já dele. Portanto, os sofrimentos dele
Assim como aqui, ó, extrato do volume 2, há pouco tempo agora ele apareceu a ela dizendo: Alma, ajuda-me. E ela o vendo nessa situação, né, todo esfolado com a cruz nas costas e as pessoas o perseguindo. Alma, ajude-me. E ele não disse: Luísa, me ajuda. Ele disse: Alma, me ajuda, a fim de que todas as almas, né, na pessoa dela, ele falando a todas as almas: Alma, me ajude, né? Me ajude para o bem do outro, para a salvação do outro, para que o outro também conheça tal verdade e venha também ajudar a Jesus, né? Ser grato e correspondente ao que ele nos tem feito e nos tem dado, né? E aí eu continuo. E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer. Ele nos quer a sua imagem. Ele se fez a nossa imagem e semelhança, humanamente. E agora ele quer nos divinizar para sermos um com ele, a sua verdadeira imagem e semelhança, um outro Cristo, né, divino. Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória, sede bendito sempre o seu santo nome. Portanto, desprezemos as coisas do mundo. Adão almejado e desejada riqueza humana terrena, e passamos ao que de fato é a verdadeira riqueza, o verdadeiro tudo, e não a alcançarmos e termos, desfrutarmos disso por um breve período de tempo, como é aqui a nossa vida terrena, mas por toda a eternidade, já abraçando isso desde já, desde hoje. E assim como Jesus o fez, o que foi falado, né? Ele não manifesta a nós, né, a satisfação de nossa vontade, dos nossos olhos, do nosso gosto, no sentido de ficarmos vendo coisas sobrenaturais, né? Vendo anjos, vendo a luta dos anjos, a guerra espiritual, né? De fazermos grandes sinais e portentos, né? E milagres e coisa e tal, não. Ele nos quer dar o seu bem maior, né? A sua riqueza, que é Ele mesmo, né? Nossa Senhora o possuía e, no entanto, não ficou ela, né, realizando grandes sinais. Mas o grande, maior sinal, o maior milagre, como vai dizer no livro do céu, é que a divina vontade reine na criatura, ou seja, que a criatura o tenha como posse, uma tal posse de ser um só com ele. Eis o grande milagre. Então, como foi dito, né, não tem mágica para se viver na divina vontade. O tudo já é o livro do céu, o conhecimento já é o tudo. O que necessita a suma importância, né, é a adesão da criatura, ou seja, ela reconhecer, né, essas verdades por ela e para ela viver, deixando o seu eu. Se está ainda com dificuldade, com uma certa aversão a tudo isso, é porque ainda há um amor próprio imenso, uma falta de desapego e até mesmo uma desconfiança, uma indecisão, né, daquilo que realmente quer. A palavra é essa, é uma indecisão. E é triste porque diante de tantas verdades ainda haver indecisão, né? Ou seja, o mundo ainda está sugestivo demais. É um outro ponto que me chamou a atenção
foi que eu até anotei, né? Ele nos quer nessa adesão com ele a partir do conhecimento e não necessitando mais de nenhuma satisfação, nenhuma consolação humana terrena. E nesse sentido, como somos demasiados apegados a isto, nos trouxe até esse dia o exemplo dos santos que renunciou a tudo isso para viver uma vida austera, né? Uma vida de sofrimento, uma vida de unidade com a humanidade de Cristo, no sofrimento, né? Reparando, fazendo o contrário do que os outros, né, estão fazendo, né? Ofendendo a Deus. Aqui agora, com o conhecimento do livro do céu, somos chamados a despojarmos, né, de nós mesmos, da nossa vontade, do nosso gosto, que encerra tudo isso. Não vamos ficar buscando dilacerações, né, macerações, né, sacrifícios, né, humanos com a nossa vontade humana, mas aderir à cruz que Cristo nos traz. E padecendo tudo que tiver de padecer, né, fundido, unido a Ele, para a maior glória de Deus e a conversão e salvação das almas. Assim tornamos-nos semelhantes a Ele, tornamos-nos um com Ele, como Luiz aqui, né, que de certa forma estava a fazer adoração a si mesmo, mas não era a si mesmo, era o próprio Jesus que estava já configurado nela. Se Ele por amor fez por nós, por amor também faremos por Ele. E o que é a prioridade dele passa a ser também a nossa. Se Ele sofre pelas criaturas, sofremos igualmente por todas elas. E assim seguimos. É o sacrifício do sacrifício, martírio dos martírios, ou negar-se a si mesmo, negar a sua vontade, como Nossa Senhora diz, né? Negar-se essa vontade um dia ou dois é muito fácil, mas passamos por toda a vida, por todo sempre, né? Consciente que a vontade de Deus é infinitamente maior, é o tudo, que a minha não passa de um engano a mim mesmo. Quantas perguntas você acredita que podemos ser uniformizados com Jesus plenamente? Acredito até a finalidade do livro do céu, né? O propósito para o qual fomos criados. A proposta do livro do céu não tem um outro fim. Né? A criatura não tem uma outra finalidade a não ser para isso. Jesus é o nosso irmão mais velho. E assim como o Pai disse, né, este é meu filho amado que eu ponho em todo o meu agrado, falou em direção a ele, deve ser pronunciado em direção a toda criatura. Porque se são estes irmãos mais novos de Jesus, filhos de Deus Pai, é preciso que se tenha a mesma conduta. Explique então com suas próprias palavras sobre como Jesus deseja que seja a caridade com o nosso próximo. É o que foi dito no trecho, né? Tomar os olhos dele, a boca dele, os ouvidos, os pés, as mãos, o coração, o pensamento dele. Como ele faria? Como ele se comportaria diante de tal situação? E eu, quem sou eu para falar e eu não faço igual ou pior? Né? E se faço, né, eu reconheço que faço e trabalho junto com essa pessoa. Bom, irmão, então vamos dar um jeito, estamos nós dois, né, com o pé na lama. Eu te ajudo, tu me ajuda. Porque do jeito que tá, nós dois não podemos ficar. Sempre diante de situações, Jesus foi perseguido pela verdade. Sempre diante de situações, a pessoa vai rejeitar. Então, viu você desse jeito e deixou em paz viver a minha vida. Coisa da tua que eu cuido da minha. Porque às vezes a pessoa está tão apegada que ela está se lixando, como disse, né? Deus já pagou, né, pelos meus pecados, meus erros, então eu sou livre para viver segundo o meu querer. Quando na verdade sabemos que não é assim.
A cena que Luísa contemplou é muito difícil para o humano entender, né? Que não aceita, né, de ser um como Deus, né, de se uniformizar a Ele, não aceita. Se diz, né, eu serei santo lá quando estiver no céu, santo quando eu já estiver do portão para dentro. Agora eu não posso nem sequer cogitar um absurdo desse, né? Eu sou pecador, 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 vou morrer pecador, pecador, pecador. É só isso que se diz de pessoas, né, da igreja principalmente. É um escrúpulo demasiado, é uma falsa humildade que chega a ser uma ofensa a Deus, que Ele quer dar e a pessoa rejeita. Não, eu não posso, não posso, não posso. Tem o que me veio, né, agora, o quão envergonhado o Padre Pio ficou, né, mostra lá no filme, quando ele recebe os estigmas, que não pode, que não merece, que não isso e aquilo. Não, não aceita a vontade de Deus. Isso é não aceitar a vontade de Deus. Estranho. A humildade é a verdade, com toda uma simplicidade. Uma criança não rejeita o presente ganhado pelo pai, não. Esse presente aqui é muito caro, pai, não, melhor não. Não, ela aceita com alegria, né? Se ela tem consciência do quão caro foi, ela vai ter um grande zelo, igual Jesus disse a Luísa aqui, né? As graças que te derramo são grandiosas, né? Cuide para não as perdê-la, não as desperdiçar, né? Então é isso, com essa consciência do quão grande é, damos o devido valor. Porém, a cena que Luísa contemplou é muito difícil para um humano entender. Porém, essa é a vontade de Deus, o que nós aceitamos sendo outro Cristo, que pode falar disso. Então é isso, né? Acredito que já falei também. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, 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 fiat. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar seu trono e sua morada. Tema 45, Livro do Céu, volume 2, capítulo 57 e 58. 12 de agosto de 1899. Jesus transforma toda em si e ensina-lhe a caridade. Eu achei interessante que eu peguei esse trecho aqui no livro, né, naquele que foi impresso para nós em português, né? E tinha uma explicação ali que eu achei interessante, né? Então Jesus transforma todo em si. Aí eles explicaram assim, é a primeira vez, né, que Jesus transforma nele, como mais tarde, né, lá pro volume 11, lá, ela começa a falar que estava fundindo-se toda em Jesus. Então é a fusão, né? Então aqui Jesus faz nela a primeira fusão, né? Eu achei interessante essa explicação, né? Que a gente entende como é fundir-se, né? Como ela tá falando que tá fundir-se lá, né? Lá no volume 11, às vezes, né? Que ela fala, né? Então é dessa forma, né? Que ela tá explicando. Eu achei interessante essa colocação que estava lá, essa explicação. Esta manhã, meu adorável Jesus, depois que me fez esperar por algum tempo, veio me dizendo: Minha filha, esta manhã quero uniformizar-te toda a mim. Então, uniformizar-te, né? Então, é a fusão. Quero que penses com a minha mesma mente. Então, as mentes são a mesma. Que olhes com os meus olhos, que ouças com os meus ouvidos,
que fales com a minha mesma língua, que trabalhes com as minhas mãos, que caminhes com os meus pés, e que ames com o meu mesmo coração. Então é a fusão, né? Então Jesus se transforma nela e ela se transforma o quê? Em Jesus. Então, o que olha, que eu vou ver, não é o olho físico, né? É com o olhar de Jesus, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Então a gente olha uma situação, por exemplo, a gente não vê mais com o nosso modo de pensar, né? É com o modo de Jesus pensar, como ele está vendo aquela situação, é como ele está ouvindo aquelas, né? Como ele está falando, né? Então as palavras tem que ser as palavras de Jesus, que Jesus falaria, né? As mesmas palavras. Depois disso, Jesus unia seus sentidos mencionados acima com os meus, e via que me dava a sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo. Então Jesus unia seus sentidos com os meus, né? E via que me dava a sua mesma forma. Não só isso, mas me dava a graça de usá-los como fez ele mesmo. E depois continuou dizendo: graças grandes derrama em você. Recomendo que as saibas conservar. Então, olha só, né? Então, é uma graça muito grande. Mas Jesus recomenda, né, a conservação também, né? E eu temo muito, ó meu amado Jesus, ao conhecer-me que estou cheia de misérias e que, em vez de fazer o bem, faço mau uso das tuas graças. Mas o que mais me faz temer é a língua, que frequentemente me faz faltar na caridade para com o próximo. Então, a Luísa já colocou seus temores, né? Já apresentou para Jesus o temor dela. E Jesus, né? Ela vê, sim, né? Jesus fala, é uma grande graça, você tem que conservar. Aí, o que que ela pensa? Meu Deus, eu tenho tanto defeito. Como que eu vou conservar, né? Como que eu vou manter, né? Porque que Jesus está falando aqui, para conservar e manter. Então ela pensou, nossa, eu frequentemente caio com a minha língua, falo mal das pessoas. Ou frequentemente eu penso mal das pessoas, né? Tenho os pensamentos mal das pessoas, ou falo mal, né? Então aqui ela falou da língua, mas pode ser os pensamentos, você não fala, mas você pensa, né? E aí é falta da caridade. E aí ela falou, nossa, Jesus, é uma grande graça essa fusão toda, né? Receber, ter, né? Fusionar com o próprio Jesus, mas como que eu vou manter isso, sendo que minha língua, né? Fala mal, sendo que meu pensamento pensa mal, né? Então, isso é a pergunta da Luísa aqui. E Jesus? Aí Jesus está falando, não temas. Então, não é para temer isso. Eu mesmo te ensinarei. Então, a gente tem que ficar atento a isso, aos ensinamentos de Jesus. O modo que deves ter ao falar com o próximo. Então, o modo. Então, Jesus aqui já está falando um modo como que a gente tem que pensar, falar com o próximo. Porque ela falou da queda da língua, né? Então, dos pensamentos também dá para incluir aqui. A primeira coisa, quando eu te disser algo a respeito do próximo, faz um olhar sobre ti mesmo e observa se tu és culpado desse mesmo defeito. Então, antes de falar, vê se você não faz a mesma coisa, né? Esses dias eu fiz uma brincadeira com uma amiga minha, porque ela reclama de uma outra pessoa, né? Que ela manda mensagem ali no WhatsApp e a mulher às vezes não responde e depois vem conversar com ela normalmente. A pessoa tá, acho que tem TDAH, sei lá o quê. Vai para ela, é uma pessoa meio desligada mesmo, e ela já sabe que a pessoa é desligada. E aí ela perguntou um negócio para mim, eu mandei uma mensagem e ela visualizou e não me respondeu.
Aí depois, outro dia eu mandei outro negócio para ela visualizou e não me respondeu, né? Aí eu brinquei com ela, falei assim, olha aí, ó, você tá fazendo a mesma coisa que a fulana. Na brincadeira, eu falei para ela, né? Por que que eu falei isso para ela? Porque eu falei assim, a mulher que ela às vezes reclama, a mulher trabalha, tem casa para cuidar, tem coisa para fazer. E tem hora que de certo olha e depois já nem viu direito, fala, depois eu, né, não é maldade. Não era uma maldade, era uma coisa que ela é desatenta, uma pessoa desatenta, né? E eu brinquei com ela. Falei, aí, ó, você fez o mesmo. Tipo, né? Antes da gente olhar, ficar pensando mal do outro, né? Que tudo o outro tá, ai meu Deus, é alguma coisa comigo, ai, sei lá o quê. Acho que passa tanta bobeira. Não era para dar bola para essas bobeiras, né? Porque era uma bobeira, né? Ver se a gente não faz a mesma coisa. Se a gente também não tá fazendo a mesma coisa, né? Então, é mais ou menos isso que Jesus tá falando aqui. Então, você vê se você não tá fazendo a mesma coisa, né, pro outro. Né? Que você tá falando do outro se você não tá fazendo a mesma coisa. Às vezes você tá fazendo a mesma coisa, então você precisa se corrigir primeiro, né? Então, primeiro você se corrija, né? É, E então, querer corrigir é um querer que me. Ah, tá, peraí. Vê se tu é culpado desse mesmo defeito. E então, querer corrigir é um querer me indignar e escandalizar ao próximo. A segunda. Então, a primeira coisa, vê se você não faz a mesma coisa, se corrige primeiro, né? Observa, se corrija e não tenta corrigir o outro primeiro, não. Você tem que se corrigir primeiro, né? A segunda, se tu te vês livre daquele defeito, aí você se corrigiu, você está livre do defeito. Nossa, tô livre. Então levanta-te e procura falar como eu teria falado. Como que a gente pensa nisso? Você conseguiu se corrigir, né? Eu pensei numa coisa que agora. Quando eu penso na minha vida passada, nos pecados que cometia, se eu olhar para o próximo hoje eu já não cometo mais. Mas quando eu olho para a pessoa que está fazendo o mesmo que eu fazia, eu lembro da graça que eu recebi, de Deus, a ação de Deus, como Deus agiu para que eu não fizesse mais aquele erro, não cometesse mais. Então eu tenho que pensar como Deus agiu na minha vida, como Deus falou comigo para que eu pudesse mudar, né? Então Deus, ao mesmo tempo que ele tem, sim, ele é firme, mas ele também tem misericórdia com a gente e também é carinhoso, né? Ele é amoroso, né? Então dá para perceber isso. Dá para perceber que a gente foi corrigido, às vezes duramente, fortemente, mas nunca com falta de amor, né? Então nunca foi assim, Deus nunca agiu de uma falta de um amor em que eu costumo dizer, né, que tem uns já é o morde e assopra, né? Deus às vezes ele morde, né, corrige a gente duro, mas dá a impressão que depois ele alivia, né? Ele assopra, né? Ele ampara, né? Então tem um amparo também de Deus, né? A gente percebe isso. Então, procura falar como eu teria falado. Assim falarás com a minha própria língua. Fazendo assim, jamais faltarás na caridade do próximo. Aliás, com as tuas palavras farás bem a ti, ao próximo, e a mim me darás honra e glória. Né? Então, é só de pensar como Deus agiu com a gente, né? Nos nossos defeitos, nas nossas falhas, no nosso pecado, né? Como que ele agiu, né? Foi da forma que você está agindo com o teu próximo, né? Então, prestar atenção, né? E conhecer as palavras também de Jesus. Como que eu vou falar a palavra de Jesus se eu não conheço a palavra dele, né? A gente precisa conhecer Jesus. Então, como que eu vou ter a língua de Jesus se eu não sei o que Jesus fala? Se eu não conheço? Como que eu vou ter o ouvido de Jesus se eu não ouço, né? Jesus, por exemplo, né? Como? Né? Tem que pensar, né?
Como que eu vou trabalhar com Jesus se eu não sei como que ele trabalhava? Então precisa também conhecer Jesus, né? Tem que conhecer. Eu vou pro próximo trecho. 2:58, 13 de agosto de 1899. Ameaças de castigo e tenta acalmá-lo. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver, ameaçando sempre com castigos. E enquanto eu me punha a rogar-lhe que se acalmasse, como um relâmpago desaparecia. A última vez que ele veio, se fazia ver crucificado. Então me aproximei para beijar suas santíssimas chagas, fazendo várias adorações. Mas enquanto isso fazia, em vez de Jesus Cristo, vi minha mesma imagem. Então ela foi, viu Jesus crucificado, foi beijar as chagas de Jesus. Então foi beijar lá os pés de Jesus, por exemplo, né? Com os seus cravos, né? Então, a hora que ela foi beijar o pé de Jesus, é como se ela tivesse, viu ela mesma. Então o pé de Jesus não era Jesus, era o dela, por exemplo, né? Um exemplo. Fiquei surpreendida e disse: Senhor, o que estou fazendo? Estou a fazer as minhas próprias adorações, não estou me adorando, misericórdia, né? Isso que ela passou na cabeça dela. Ela foi, pensou que estava beijando Jesus, olhou, viu o pé dela, viu ela mesma lá. Então ela pensou, estou me adorando, né? Imagine o susto dela, né? Jesus fala tanto para assumir, né? Que a gente não pode ser rei, né? De nós mesmos, né? Estava lendo volume 11 agora há pouco, estava falando sobre isso, né? Que o homem quer ser Deus de si mesmo, né? Então imagina, né? O pensamento dela. Isso não pode ser feito, né? Ela sabe, eu não posso me adorar. Nesse momento, mudou-se na pessoa de Jesus Cristo e me disse: Não te admires que tenha tomado tua mesma imagem. Então aqui ela não fez isso. Jesus veio calmar ela, né? Ele tomou a imagem, ele toma. Se eu sofro continuamente em ti, que maravilha é que tenha tomado tua mesma forma. Então, interessante, né? Então, o trecho anterior, Jesus se unifica com ela. E aqui, ele está dizendo que os sofrimentos, né? É os sofrimentos dele em nós. Né? Então, a gente sofre, eu estou sofrendo um cravo de Jesus, por exemplo, de um mau pensamento, né? Uma ferida que é a ferida de Jesus, já não é mais as minhas coisas, né? Então, a gente já sofre pelos sofrimentos de Jesus, né? E além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Eu fiquei toda confusa e Jesus desapareceu. Seja tudo para a sua glória, seja bendito sempre seu santo nome. Aqui ainda ela ficava confusa, né, com as coisas. Mas depois vai entendendo, Jesus vai explicando mais, né, vai mostrando mais, né. Aqui, ó, e além disso, não é para fazer-te imagem minha que te faço sofrer? Então Jesus está se fazendo, né, trabalhando, né, se unificando para que a gente comece a compreender, né, o seu sofrimento e sofra por eles, né? Então a gente vai tomando a imagem de Jesus, né? E Jesus toma a nossa, né? Então aqui também ele toma a nossa imagem, né? Ele toma o nosso corpo, a nossa vida. Né? Não é a nossa vida, não é mais nossa, nós não perdemos os direitos quando a gente vive na divina vontade, porque não é mais nossa, né? Então Jesus passa a sofrer, né, os sofrimentos, né? É nós que sofremos os sofrimentos de Jesus, né? Então a gente toma a imagem dele e ele toma a nossa, né? Ele adquire a nossa vida também, né? Então esses são os dois trechos de hoje. Amém, Fiat.